Convidar o pastor Charles, vai trazer reflexão para meditarmos na palavra do Senhor nessa manhã. Irmãos, após a nossa meditação, eu queria pedir também 1 minuto de oração pelo estado do Rio Grande do Sul, que passa por toda a calamidade que nós todos temos conhecimento. Bom dia, meus irmãos. Apresentar rapidamente aqui aqueles que ainda não tive a oportunidade de conversar. Eu me chamo Charles, sou pastor na Igreja Batista Caminho da Cruz, na cidade de Alvorada, estado do Rio Grande do Sul. E para mim é um grande privilégio poder compartilhar uma pequena porção das Escrituras nessa manhã. Nós iniciamos, meus irmãos, essa semana de estudos intensivos, sendo conduzidos por um devocional, no meio da vida do pastor Marcos Paixão, onde ele utilizou o texto do Evangelho segundo João, o capítulo 10, e o verso 35. Nesse texto nós vimos que a palavra de Deus não pode falhar, ou, de acordo com a King James, versão utilizada pelo pastor Marcos Paixão, a palavra do Senhor não pode ser anulada. E eu quero pegar carona nessa reflexão proposta no nosso primeiro dia de estudos aqui e refletir a partir dela em 3 aspectos. Em primeiro lugar, uma vez que nós concordamos que a palavra de Deus não pode falhar ou que ela não possa ser anulada, nós também devemos concordar que essa palavra infalível precisa ser proclamada. Em segundo lugar, essa palavra que deve ser proclamada é, via de regra, proclamada por aqueles que são chamados por nosso Senhor, os pastores. E em terceiro lugar, essa palavra infalível que deve ser proclamada, não é proclamada apenas para salvar o povo eleito do Senhor, mas também para consolar, encorajar, fortalecer o povo eleito que já fora alcançado por ela. E com isso em mente, eu gostaria de encorajá-los a pensar comigo nessa manhã, não apenas sobre a palavra, mas sobre a palavra, a igreja e o pastor. E o texto que eu gostaria de utilizar é o texto do profeta Isaías, o capítulo 40, e nós faremos a leitura dos 2 primeiros versos e do versículo 8. Isaías, capítulo 40, versos 1 e 2, e o verso 8. Assim nos diz a palavra do Senhor: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Avancemos para o verso 8. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Como já disse no momento de minha apresentação, eu venho do Rio Grande do Sul e eu creio que não há ninguém aqui nessa sala, aqui nessa igreja, que desconheça a situação em que o Estado gaúcho
está passando. Essa enchente foi, sem dúvida, a maior catástrofe que o estado do Rio Grande do Sul já enfrentou em toda a sua história. Dos 497 municípios que compõem o estado do sul do Brasil, 452 foram atingidos pelas águas. Um número infindável de pessoas perderam suas casas e tudo o que conquistaram ao longo de suas vidas. Um número ainda não definido de pessoas tiveram suas vidas também ceifadas. E eu creio que todo aquele que tem o coração afeiçoado com a palavra do Senhor tem o mesmo coração, apertado diante de situações como essas. Mas eu gostaria de lembrá-los, meus irmãos, que esse estado, o estado do Pará também recentemente foi atingido, em 2021 mais precisamente, por uma catástrofe climática. As queimadas avançaram e alguns municípios também foram declarados em situação de calamidade. O estado do Piauí, o ano passado mesmo, teve um alto número de queimadas e muitas pessoas foram atingidas. E o que falar então dos Estados Unidos da América, onde muitas pessoas são pegas de surpresa por vezes pelos furacões. E eu trago todos esses pontos para que nós pensemos que não há como passarmos por essa vida nesse mundo caído sem que sofrimentos, desesperos e angústias nos alcancem. Na verdade, é quase que uma normativa sofrer enquanto estivermos do lado de cá da história da redenção. Assim foi com o povo de Israel também. Aqui, quando nós observamos, a partir do capítulo 40, no livro do profeta Isaías, nós encontramos relatos dos judeus que foram deportados, cativos, para a Babilônia. No entanto, do capítulo 40 ao capítulo 55, nós encontramos uma mensagem de conforto, de consolo, de esperança, de encorajamento, vindo da parte de Deus, direcionada para esse povo que estava sofrendo. O exílio certamente foi um momento de grande sofrimento, de grande dor, de desalento e aflição. E para alguns, os deuses da Babilônia eram mais poderosos e mais ativos que o próprio Yahvé. Muitos acreditavam, inclusive, que o cativeiro jamais iria se passar. Mas o texto que nós lemos anuncia que o tempo de castigo já havia cessado, acabado. Na verdade, esse povo já havia sido punido duplamente, em dobro. É isso que nos diz o verso 2. E eu gostaria de que vocês observassem que essa porção do capítulo 40 que nós lemos também é uma espécie de comissionamento. Nós temos instruções dadas aqui não apenas para o profeta, que dá o título, o nome ao livro, mas também a todos os arautos do Senhor, todos os ministros de Cristo, para que proclamem corajosamente a única palavra capaz de confortar o coração humano nos momentos de desespero, de desesperança. Nós, os ministros de Cristo, somos lembrados aqui das nossas funções e das nossas responsabilidades. E esse texto traz muitos questionamentos, o que para mim é algo extremamente positivo, porque questionamentos e perguntas são resultados de mentes pensantes, de mentes observadoras, e talvez o mesmo questionamento que todos nós, por vezes, ouvimos das pessoas que estão em sofrimento, que o povo gaúcho está fazendo agora, fosse o mesmo questionamento que o povo de Israel fazia nesse momento. Por que crer em Deus diante desse caos? Aonde está Deus que não interferiu nesse momento de dor? Que Deus é esse que não age de forma imediata ou nos poupa dessa dor? Isaías 40
proclama o conforto que virá do Senhor a um povo que é chamado de seu. O verso 1, nós encontramos as palavras do Senhor na boca do profeta Isaías, chamando esse povo de meu povo. Um pronome possessivo que apresenta essa relação íntima, uma afeição tremenda do próprio Senhor com o povo. E eles já estavam nesse cativeiro no mínimo há 50 anos, meus irmãos. E esse exílio veio como um castigo por aquilo que eles fizeram, ou por aquilo que eles deixaram de fazer, ou seja, pelos seus pecados. Mas independente do que houve no passado, é tempo do povo ser consolado pela palavra de Deus. Então o profeta proclama a libertação a um povo que sofria distante da sua terra. Um povo que estava fraco, aflito, indefeso e esmagado frente a uma nação muito mais poderosa. Entretanto, a palavra do Senhor foi entregue a esse povo por meio de um homem chamado por Deus para proclamar as verdades eternas. E aquilo que fora dito seria definitivamente realizado por nosso Deus. Mas os ouvintes certamente tinham esses questionamentos. Por quê? Depois de tanto tempo, depois de tanto abandono, depois de tanta dor, depois de tanta luta, depois de tanto luto, por que crer nessa palavra que você diz ser do Senhor? Por que nós devemos confiar nessa palavra? 2 dias antes, meus irmãos, do estado estar completamente cheio de água, e eu me refiro ao estado do Rio Grande do Sul, um político conhecido da cidade de Porto Alegre, no Jornal do Almoço, declarou que não havia necessidade de preocupação, embora as chuvas fossem fortes e sérios riscos estavam iminentes. Nós não ficaríamos sem água, não ficaríamos sem luz, não ficaríamos sem combustível. No dia seguinte, quase 80% do estado não tinha água. Vários bairros de Porto Alegre estavam no escuro e os postos estavam racionando a venda de combustível. O prefeito da cidade de Canoas, município da região metropolitana de Porto Alegre, anunciou uma mensagem semelhante. Não há motivo, não há razão para desespero. A cidade de Canoas, em hipótese alguma, inundará. No dia seguinte, a água havia alcançado os telhados. Esses homens tinham uma mensagem. Queriam encorajar o povo. Queriam tirar toda desesperança, todo o desespero do povo. No entanto, era uma mensagem humana. Era uma mensagem falha. Era uma mensagem resultante de observações humanas, portanto falíveis. E essa não é a realidade da palavra de Deus. E nós, como pastores do Senhor, devemos pensar não apenas em qual palavra nós iremos acreditar, mas qual é a palavra que os nossos ouvintes precisam ouvir. Qual é a mensagem que nós devemos proclamar para que o povo de fato olhe para o Senhor nos momentos de dor e desesperança e se encorajam a prosseguir. Portanto, por que confiar na palavra do Senhor? O primeiro motivo é porque a palavra do Senhor está preservada e permanecerá para todo sempre. Como esses exemplos que eu acabei de citar. A palavra do ser humano, bem como a vida humana, é passageira. Todo o ser humano e tudo aquilo que ele faz, de fato, é transitório. Para aqueles que já passaram dos 40, é fácil perceber. A beleza começa a ir embora mais rapidamente também. A única coisa capaz de trazer mudanças imperecíveis a toda a humanidade, meus irmãos, de fato é a palavra de Deus, que conforme o verso 8, permanece para sempre e cumpre aquilo que promete. Perceba que é a intervenção divina que garante a permanência da sua palavra escrita.
O Salmo 118, o verso 19, vai dizer que a palavra do Senhor está para sempre firmada nos céus. O verso 8 nos diz: seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. E eu gosto da ideia, da palavra hebraica traduzida por permanece. Não é simplesmente que ela subsistirá, resistirá, mas ela transmite a ideia de alguém que estava sendo esmagado, estava prostrado e é posto de pé novamente. Assim é com a palavra de Deus. Ela já foi objeto de perseguição, mas a sua sobrevivência a transforma em um milagre vívido todos os dias que nós podemos nos debruçar sobre ela. Por 2000 anos, o ódio de algumas pessoas tem sido incansável e muito esforço tem sido feito para corroer a fé na inspiração e na autoridade da palavra de Deus. Entretanto, cada amanhecer tem nos mostrado que essa palavra permanecerá. Essa foi a experiência do povo de Israel. Essa foi a experiência do povo de Judá. Ele se sentia esmagado e acabado, mas o Senhor agora o levanta, o coloca de pé novamente. Essa foi a promessa entregue ao povo por meio de um homem chamado por Deus. Essa é a palavra que se cumpre. E o texto estabelece um contraste entre aquilo que é eterno e aquilo que é temporário, perecível. Enquanto a palavra do Senhor é eterna, a vida e o ser humano são como uma erva, perecível e transitória. Na sua palavra eterna, o Senhor dá ao ser humano a certeza de seu favor. E o texto ainda traz algumas ilustrações a respeito do homem. Como a flor seca, murcha e cai. Mas a palavra de Deus, meus irmãos, nunca é revogada. É por isso que o povo podia e devia acreditar na palavra do Senhor. Essa foi a mensagem entregue aos judeus no exílio. E hoje não é diferente. Essa é a mensagem que nós, como pastores, devemos entregar às nossas igrejas. Todos aqueles que nos ouvem devem ter certeza de que podem confiar nessa palavra permanente, nessa palavra que nunca será revogada, nessa palavra que tem poder para consolar os corações aflitos. Não se iluda, meu irmão. Nossos ministérios, nossos trabalhos, a nossa atividade pastoral, são todos temporários. No entanto, a palavra que nós transmitimos, ela não somente é eterna, como tem efeitos e impactos eternos naqueles que nos ouvem. Pregue o Evangelho, pregue com compromisso, pregue com fidelidade, mas não o faça preocupado apenas com o modo com que você está fazendo. Não o faça preocupado demasiadamente nos métodos, no formato, nas suas habilidades e competências. Faça considerando tudo isso, mas principalmente crendo no poder que essa palavra proclamada por você tem para confortar a alma mais esmagada, para transformar e encorajar o coração mais tímido e temeroso que ouve essa palavra poderosa da sua boca. E isso nos conduz para a segunda e última razão pela qual nós devemos confiar na palavra de Deus. Nós devemos confiar na palavra do Senhor, porque ela traz esperança e segurança. Diante de todos esses desafios, o povo de Israel estava desesperado não apenas pelo cativeiro, mas eles não sabiam como retornariam para a sua terra que estava destruída. Lhes faltavam recursos. E me diga, quando nós não temos recursos, e na maioria das vezes os recursos financeiros, quando nos faltam, nos geram esse aperto no peito. Quando nós não sabemos como reagir, como iremos realizar os nossos planos, os projetos que nós nos esforçamos para acreditar, que são os planos e os projetos de Deus para as nossas vidas, e colocamos as mãos nos bolsos e vemos que não há recurso. O
que nós precisamos, se não uma mensagem encorajadora, uma mensagem de esperança? Esta veio a esse povo por meio do profeta Isaías. E nos 2 primeiros versos nós vemos que a mensagem ao povo de Deus tinha exatamente esse caráter. Assim nos diz os 2 primeiros versos. Consolai. Consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. O castigo não seria permanente, meus irmãos. O conforto oferecido a Israel não é um conforto resultante de uma graça barata que simplesmente encobre os pecados do passado, mas é uma graça que confortavelmente é apresentada, com a certeza de que toda iniquidade, de fato, não condena mais aqueles que confiam no Senhor. A luta, a guerra, a batalha, a milícia findou-se. Acabou-se o cativeiro. O povo estava definitivamente livre fisicamente, mas também com o coração e mente perdoados. E essa libertação não teria sentido algum se eles não tivessem ouvido essa mensagem de encorajamento, perdão e esperança. Mas ainda havia um grande desafio. Esse povo precisava retornar. E se confiassem nas suas próprias forças, certamente, meus irmãos, sucumbiriam. Assim como nós, no ministério pastoral. Quando confiamos demais em nós, estamos a um passo da queda, a um passo do tropeço, a um passo do embaraçamento natural e humano, afinal de contas, confiamos em nós. Por isso, esse povo deveria olhar para o Senhor, como nós também devemos olhar. E é isso que Isaías orienta no final do versículo 9. Eis aí está o vosso Deus. Esse Deus era maior que as circunstâncias, e somente uma palavra de encorajamento poderia fazê-los enxergar o futuro diante deles. Retornar com um coração certo do perdão, do consolo e da esperança. Faria dessa trajetória muito mais fácil. E perceba as palavras que são oferecidas no verso 11. O Senhor iria conduzir como um pastor. Ele apacentará esse rebanho. E veja essas palavras de carinho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Todas as dificuldades e os desafios que porventura se apresentassem nesse retorno seriam transpostos pelo pastor que conduzia esse povo. E observe que nós temos 4 verbos utilizados aqui, empregados no futuro. Ele apacentará, recolherá, levará, guiará. Essas são palavras que evidenciam que aquele que virá com poder, conforme o verso 10, também será o provedor, o pastor, o cuidador, durante todo o caminho. O mesmo que governa com mão firme e forte, guia e apacenta com doçura e gentileza. Esse é um belo modelo pastoral. Firmeza sem perder paixão e doçura. Esse é o nosso Deus. É um Deus que cuida. E eu tenho a impressão que Ele cuida particularmente daqueles que clamam por seus cuidados. Aquelas ovelhas que sabem que são fracas, que não podem cuidar de si mesmas, que sabem que as suas vidas não estão nas suas mãos, que estão vulneráveis diante das dificuldades. Ele levará nos braços, recolherá os cordeirinhos. Quando nós estivermos cansados, meus irmãos, quando nós estivermos fracos, quando estivermos doentes, enfraquecidos, lembremos de quem nos conduz, lembremos de quem nos colocou nessa trajetória.
Lembremos daqueles que o Senhor nos confiou para receberem essa mensagem de encorajamento e de esperança. Tenhamos a certeza de que Ele também nos guiará mansamente, como lemos no verso 11. O Senhor fará isso por meio da sua palavra. E é por isso que o povo poderia ter certeza de que voltaria em segurança para o seu lar. É assim que nós devemos conduzir o rebanho do Senhor que nos ouve. A providência de Deus remove as nossas fraquezas e nos fortalece de um modo maravilhoso. Muitos daqueles que são fracos de espírito, temerosos e até mesmo incrédulos, aqueles que às vezes são observados como inadequados para o serviço, pessoas que não resistem ao sofrimento, ao clamarem ao Senhor, serão fortalecidos por essa graça bendita que vem do céu. Aqueles que são cônscios da sua fraqueza, aqueles que estão prontos para reconhecer que não têm vigor em si mesmos, Deus, de uma maneira especial, multiplica o seu vigor. Se em qualquer ocasião estivermos cansados e enfraquecidos, o Senhor é quem nos recuperará. No Senhor teremos vigor para trabalhar, para lutar, para resistir e para suportar. Que o povo de Deus, portanto, em suas maiores aflições, seja encorajado por homens de Deus, como o profeta Isaías nesse texto, e como nós, nas nossas rotinas, para continuarem esperando e confiando no Senhor, para que não percam a esperança, para que não desacreditem no alívio que vem por meio dela, para que se agarrem no socorro que vem do céu, e que assim possamos prosseguir, tendo clareza e fidelidade para com a igreja, com a palavra e com o ofício pastoral. Quando a igreja for percebida por nós desesperançada, que nós brademos como Isaías bradou no verso 9. Eis aí está o vosso Deus, olhem para a cruz. Na cruz vocês encontrarão o refrigério que vocês precisam. Foi na cruz que Cristo levou os seus pecados, os salvou e os encoraja. E que essa também seja uma verdade nas nossas vidas, nos nossos momentos de dor e sofrimento. Olhemos para a cruz. É lá que encontraremos a esperança que precisamos. No nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Pai, nós lhe agradecemos por sua palavra, por sua mensagem. Lhe agradecemos, ó Deus, por sua bendita graça que nos alcançou. Lhe agradecemos, ó Pai, por ter nos chamado para proclamarmos as boas novas de salvação. Lhe agradecemos por esse tempo precioso que temos passado aqui. E lhe pedimos, ó Pai, que por meio da sua palavra, nós sejamos encorajados, fortalecidos e encontremos toda a esperança, vigor e força necessários para prosseguirmos com fé, lhe servindo a igreja do Senhor, até o último suspiro das nossas vidas. E tudo isso para o louvor da sua glória e para o nosso bem, no nome de Jesus. Amém.